doutor Afonso, muito obrigado, doutor Afonso Carlos Neves, por estar aqui num episódio de entrevistas aqui no meu canal. Eu sou a Mariana Botan, sou jornalista, escritora. O senhor me conheceu há 12 anos, né? Estava fazendo a Sim, conta, né? Essa semana sim. que a gente Uhum. conversou, né? Há 12 anos, né? A gente se Sim, conheceu. O senhor deu uma entrevista, né? Participou do meu documentário, né? O certo. Dentro de Nós, as respostas sobre a depressão. E naquela Uhum. época, né? O convite, né? O senhor então é professor de neurologia da Unifesp, né? Sim, E naquela época a gente começou iniciando a nossa conversa porque se falava muito dos neurotransmissores, né? Então, certo. eu lancei esse documentário há 12 anos, né? Muito se falava que a depressão muito ligada aos transtornos, aos desequilíbrios, né? Dos Sim, neurotransmissores. E aí, sim, justamente, o senhor foi um dos expoentes desse novo, né? Na época, novo paradigma da medicina, né? Da medicina integrativa, do conceito ampliado de saúde que a certo. gente entende que, por exemplo, né, falando dos transtornos mentais, que é um tema tão Sim, relevante hoje, né? Então, se sim, aparece um transtorno mental, a nível mental, mas a sim, causa, muitas vezes, ela não é algo cerebral ou sim, mental apenas, né? Então, eu queria que a certo. gente pudesse explicar para as pessoas o que hoje a ciência entende que é a saúde, Sim, né? Quais são os fatores que certo, interferem para que a gente, né, como ser humano, tenha certo. saúde plena, o mais Sim, plena possível, né? certo, claro, certo. Muito bem. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando a respeito desse tema, um tema que a gente gosta, porque a gente sabe que é importante, né? Bom, Sim. muito bem. A questão do conceito de saúde, a Organização Mundial de Saúde, quando ela foi fundada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela falou em saúde como uma ideia de bem-estar, Uhum. um estado de bem-estar. E isso, em parte, foi justamente porque os governos que tinham saído daquela situação traumática da guerra, né, existia a ideia de se propagar, de se difundir uma ideia de bem-estar, Uhum. alguma coisa que fosse além de apenas ausência de doença. Uhum. Então, já naquela época, começou-se a falar em saúde como alguma coisa que estava além de apenas não ter uma doença, Uhum. mas também de sentir-se bem, de Uhum. estar bem consigo, estar bem com os outros. Sim, sim. E aí eles lançaram essa ideia de bem-estar físico, mental e social. Tá. Então, o físico e o mental é até facilmente compreensível para nós, porque certamente o ser humano entre corpo e mente, né? Mas, assim, o lado social, na época, de certa forma, uma certa inovação de estar no conceito, digamos, oficial, porque aí diz respeito ao bem-estar coletivo, Hum. o bem-estar da interação entre as pessoas. Uhum. E esse bem-estar social, na verdade, hoje em dia, é até mais fácil de pensar se a gente pensar, por exemplo, numa pandemia, as pessoas terem que usar máscara, serem obrigadas a usar máscara. Ou, em determinadas situações, haver certas campanhas em torno de certas vacinas, certas vacinações. Então, esse bem-estar social, ele diz respeito a essa interação interobjetiva entre as pessoas, né? Uhum. Então, nós podemos dizer assim, se nós tivermos, pensarmos num lado externo do ser humano e um lado interno do ser humano, da pessoa, né? Aliás, só uma coisinha, quer dizer, o ser humano sempre tenta padronizar, dividir para estudar e Uhum. fazer coisas assim, porque a gente sabe que tudo está dentro da mesma pessoa. É. E a gente sabe que uma pessoa ela é mais do que a soma dos seus órgãos. É. Ela sempre é alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais que a torna pessoa, que está ligado tanto com o seu lado psíquico, mental, como está ligado com a sua interação com as outras pessoas também, o seu lado cultural. Aí que daqui a pouco a gente vai entrar com uma coisinha até nesse cultural, né? Mas muito bem. Então, digamos que nós temos
o lado mais exterior das pessoas, o lado objetivo, onde a gente costuma pensar na saúde mais frequentemente assim, estou com febre ou não estou, vou medir a febre. Uhum. Estou com a pressão alta ou não estou, vou medir a minha pressão, etc. Mais tradicional, a gente pensa nessa saúde física, né? Uhum. Nos Mas sintomas, né? Ou não, né? é Aquilo que pode que eu, medir. isso, que pode medir, ou seja, que é objetivo, né? Aham. E, e junto com isso, a gente tem esse lado social, que é o interobjetivo, que também continua, por exemplo, nessa questão da vacina, da máscara, ou, por exemplo, até num semáforo, você tem que parar no sinal vermelho, senão vai causar um dano em alguém. Você passa no verde e assim por diante. Não são regras externas desse bem-estar Coletivo. externo. Uhum. Isso. Se nós pensarmos agora no lado interno, no bem-estar interno das pessoas, nós temos esse lado mental, que é o lado subjetivo. Subjetivo é uma palavra derivada de sujeito. Então, eu só vou saber desse mal-estar se o sujeito me informar. Uhum. Aí, esse sujeito deixa de ser um mero objeto. É. Ele passa a ser um sujeito ativo também, se ele me informa que ele não está bem, se é para o lado da ansiedade, se é para o lado da depressão, ou se ele está bem, ele pode estar bem também, Sim. né? Como a gente, na verdade, prefere e torce, mas enfim, mas nós estamos aí para as diversas situações das pessoas. Mas esse lado individual do bem-estar, interno, subjetivo, então é esse bem-estar mental, psíquico, psicológico. O lado coletivo disso, que é o intersubjetivo, aí é o lado cultural. E Uhum. aí a gente amplia esse conceito de saúde, porque o conceito de saúde da Organização Mundial, que já se tornou tradicional, porque já tem várias décadas, que é Sim. esse bem-estar físico, mental e social, nós acrescentamos esse bem-estar intersubjetivo, que é o cultural. Uhum. E esse intersubjetivo vai dizer justamente respeito a certas interações entre as pessoas que vão para o lado da subjetividade. Não diz respeito só a um semáforo, tal, você está lá vermelho, eu tenho que parar. Verde, eu tenho que passar outras regras, mas diz respeito a coisas mais internas. Por exemplo, quando nós falamos que está inserido isso, o lado artístico, é que esse lado artístico do ser humano, a gente vê que o ser humano, a espécie humana, ela é diferente das outras espécies animais, porque o ser humano ele sempre insere alguma coisinha diferente naquilo que ele faz. Então, por exemplo, quando o ser humano vai se alimentar, ele não come lá de qualquer jeito, assim, É. ele, ele arruma a comida. A questão do talher pode ser até variável. Tem gente que tem mais talher ou tem menos talher. Até mesmo se for ver em povos que têm hábito de se alimentar-se com as mãos, eles ainda assim vão ter uma maneira de organizar o seu alimento no prato, ou alguma coisa semelhante a um prato. Então, isso é próprio, isso é cultural, isso é Uhum. da cultura. Então, a partir do momento em que apareceu o ser humano no mundo, sei lá, milhares de anos atrás, milhões, não sei, apareceu também a cultura, sempre, que é sempre resultado dessa interação de um ser humano com outro ser humano. A maneira de se vestir, se veste para uma ocasião de uma maneira, para uma outra de outra, se tem as vestes próprias das diferentes nações, tradições. Então, isso entra dentro do lado artístico. O lado artístico não precisa necessariamente a pessoa ter desenvolvida, ser artista profissional. Pode até ser que seja o caso, que tenha desenvolvido uma determinada linha artística, mas simplesmente no fato da pessoa, por exemplo, todo mundo em algum momento lá do dia ou na semana para ouvir alguma música. Uhum. Alguns param para tocar, fazer, mas alguns, mesmo para você ouvir um pouco, você sente que aquilo relaxa ou te anima, pode ser que seja alguma coisa animada, mas esse lado artístico, ele vai alimentar alguma coisa na pessoa que não seja só comida. É. Então nós temos necessidade de alguma coisa que não seja só, é lógico que a comida também, não seja só
o alimento básico, mas de algumas outras coisas também. Que é aquele lance de alimentar a alma, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, isso alimentar a alma não é só uma coisa poética. É, E verdade, na verdade, até de poesia a gente tem que se alimentar também. Mas, verdade. assim, quando a gente fala uma coisa poética, parece que é uma coisa secundária, que está errado também falar na poesia como uma coisa secundária. Mas é como se fosse assim, é dispensável. Mas Aham. acontece que tem esse jeito mínimo de sobreviver, que é assim, só comer um mínimo, trabalhar, dormir e só isto. Mas o ser humano é mais do que isso. E ele vai perceber, ele próprio vai percebendo que se ele tiver essa coisa mínima, até nesse mínimo ele vai começar a inserir algumas outras coisas. Então, na minha experiência, eu trabalhei muito em pronto-socorro. Então, eventualmente, tinha algumas pessoas, pela doença, por outras coisas, a pessoa começava a ficar por um tempo prolongado lá. Essa pessoa que ficava por um tempo prolongado, você via que aos poucos, em volta dela, começava a se formar uma cultura dela. Tá. Eram as fotos dos parentes, dos filhos, ele pendurava alguma coisa, enfeitava ali, a pessoa. Vão passando os dias, aquilo já vai se modificando. É uma coisa parecida, tem um outro exemplo também, se as pessoas estão num ponto de ônibus e o ônibus funciona normalmente, as coisas vão acontecer de uma maneira regular. Se o ônibus começar a demorar por alguma razão, elas começam a conversar, Uhum. dali a pouco, se isso for mais constante, vai se formar o grupo dos tomadores de ônibus daquele ponto Verdade. para fazer alguma reclamação, alguma coisa. Então, isso é próprio do ser humano, essa capacidade de agregação. Uhum. Por isso que a gente fala que entre os seres humanos é mais importante a cooperação do que a competição. E Hum. muitas vezes pode-se achar que a competição é melhor. Não. Até um certo ponto, a competição ela empurra as pessoas para frente, mas a cooperação é um plus. Então, se viu isso até em estudos acerca da pré-história do ser humano, porque assim, antigamente se achava muito que era competição e pronto, Como a batalha, lei da natureza, né? Sobrevive o é mais forte, isso, né? Se adapta é, ao. Aham. exatamente. Mas acontece que foi se vendo que a espécie humana Humana. tem um passo a mais, tem um plus. Como ela tem certas fragilidades, até comparadas com outras espécies que são mais aguerridas, essas próprias fragilidades foram fazendo as pessoas se agregarem, Hum. procurarem fazer diplomacia, se entenderem, de não só brigar. E aí, com o tempo, a cooperação levou a mais progresso do que a competição. Olha. E isso a gente vê, se a gente for olhar na história da humanidade, até hoje em dia, com todas essas notícias que a gente ouve de coisas, de guerras, etc., a gente vê que, no fim das contas, apesar de todas as coisas, apesar dos pesares, o que começa a vencer é a diplomacia, é a cooperação. Hum. Então, eu estou falando tudo isso para falar daquela parte do bem-estar cultural, É. intersubjetivo do ser humano. Além desse fator cultural, você vai ter aí também o lado lúdico, Uhum. lúdico de jogar. Sim. E o ser humano, ele pode ser que jogue, por exemplo, é um jogar, né, play, né, entre aspas, um play, né, por exemplo, com a linguagem. Quando ele faz ironias, quando usa figuras de linguagem, analogias, isso é uma forma de play. Quando faz piada, a pessoa às vezes está conversando, no meio da conversa, tem um jeito de falar e brinca e tal. Isso já é um lado lúdico, que o ser humano precisa desse lado lúdico. Então, a pessoa não precisa ser atleta profissional, parecido com a coisa do artista profissional, Sim. para jogar bem, tá bom, se é um atleta profissional, tá ótimo lá, né? Mas a pessoa vai assistir, cada um gosta de um determinado esporte, sei lá, vai assistir um determinado esporte que gosta mais, ou vai parar para, nunca para ver, mas vai ver, ouviu falar que tem a Olimpíada, tem alguém, tem um brasileiro lá que está competindo, tem alguma coisa assim, né? Tem uma curiosidade, Sim. e a pessoa vai se divertir com o lado lúdico. Eventualmente vai jogar também,
pode ser joguinho de tabuleiro, pode ser jogo de videogame, pode, nossa, hoje jogo de videogame hoje em dia então é uma coisa, né, muito difundida, mas tem outros tantos. Então, tem coisas, esse lado, esse jogar, que faz parte do bem-estar cultural, ele está, a gente nem percebe. Ele está no. Intrínseco, tá quase intrínseco Exatamente, a nós. exatamente. Tanto que tem o Huizinga, que é um autor holandês, já falecido, Huizinga, né, com H. Huizinga, ele escreveu um livro chamado Homo Ludens. Ah, Homo Ludens, que ele quer dizer, porque, tudo bem, você tem Homo Faber, o homem que fabrica, o Homo Sapiens, que sabe, e assim, Homo isso, Homo aquilo, e ele falou do Homo Ludens, querendo justamente dizer o seguinte, os animaizinhos, até os animaizinhos jogam, brincam. Quando eles vão totalmente, brincam todo quando, dia. Eu tenho aqui, a gente vê todo dia então, brinca, né? quando eles são pequenos, eles brincam de lutar. Como é que eles sabem que tem que lutar e não tem que machucar o outro? Verdade. E se eles tiverem que brigar quando eles são adultos, eles machucam o outro. É. Então, eles sabem a diferença entre lutar E o brincar de lutar. e... Né? Tanto que eu já tive gato aqui, que era o gatinho pequeno, que ficava lutando com o gato mais velho. Esse gato mais velho lutava com o pequeno, mas quando era com o grande, ele Ele ia brigava. pra valer. E a gente você tinha que aparar. Então, esse estudioso, quando ele falou do Homo Ludens, ele falou isso até os animais sabem a diferença entre o brincar, o play, né, to play, e lutar de verdade. Então, e o ser humano também, e o ser humano, quando ele falou Homo Ludens, ele faz todo um estudo querendo dizer que o ser humano precisa jogar, no sentido bem amplo. Por Sim. isso que o play é muito bom no inglês, porque ele serve para qualquer coisa, até para interpretar um papel no teatro, a pessoa vai play, né? No Sim. filme, a pessoa Sim. está playing, né? É verdade. Então, e que entra nesse bem-estar cultural aí também. Nesse bem-estar cultural também estão as tradições as mais variadas. Então, há pouco tempo teve o Ano Novo Chinês. Como a gente aqui é multicultural, a gente até vê isso aqui mais perto também, mas é lógico que as pessoas que têm um envolvimento maior, elas vão vivenciar isso de uma maneira mais profunda, diferente de nós que temos outras festas, outras coisas próprias de nós. E aí entra também esse lado até de se identificar como brasileiro, sem exageros também, coisas que vai para a guerra, que é nacionalista, que é não sei o quê, quer dizer, mas falando do lado positivo, que quando chega, por exemplo, a Copa do Mundo, todo mundo sai de verde e amarelo, para de trabalhar na hora do jogo, para. Então, isso, na verdade, é próprio da nossa cultura, porque se você for pensar, esse esporte ele chegou há pouco mais do que 100 anos da Inglaterra, não é brasileiro, futebol, e a questão de pouco mais de 50 anos é que ele se incorporou de uma maneira 70 anos que seja, quando teve a primeira Copa no Brasil, 70 e pouco. 80 que seja, os 80 anos que ele se incorporou mais. Então, não é uma coisa antiga nossa, mas a gente fala que é nosso. E você se identifica porque foi incorporado pela nossa cultura. Isso, na verdade, não tem problema, isso é positivo, isso faz parte da nossa maneira de ser. Então, assim, outros variados povos e tal. As religiões também entrariam nessa questão das tradições? A Isso, conexão com Deus, né? exatamente. Então, você tirou as palavras da minha boca, que é onde eu ia entrar. Ia chegar lá. Exatamente. É, eu ia falar de religiosidade e espiritualidade. Ótimo. Eu ia colocar as duas coisas, eu prefiro colocar as duas coisas, porque eu acho um pouco estranho. Às vezes, algumas pessoas falam que a espiritualidade é superior à religiosidade. Eu acho perigoso falar que alguma coisa é superior a outra coisa. É diferente, talvez seja mais profunda, talvez a gente entende que quando estão falando assim, querem dizer que talvez a espiritualidade seja alguma dimensão mais profunda, mas para algumas pessoas a religiosidade da pessoa é a espiritualidade daquela pessoa. Exato. Então, como é que nós vamos julgar, sair julgando, isso é mais, isso é menos? É muito complexo. Então, vamos colocar aí transcendência. Isso. Então, esse é o lado da transcendência do ser E humano. tem até, me lembrei
agora da pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide certo? das necessidades. Então começa com a Isso, base, né? Sobrevivência, teto, certo, comida, né? E aí vai subindo segurança, estima, o pertencimento social e termina na autorrealização, que eu coloco certo, muito nesse aspecto, né? Da, você buscar o certo, seu qual que é o sentido da minha vida, né? Um certo. propósito, né? Quem acredita em Deus, assim, a se pôr no meio desse cosmo, desse Sim, mistério, né? sim, é muito bem lembrado isso, sim, certamente. Então, se uma pessoa é mais, digamos, incrédula, ela pode ser que ela se sinta transcender no seu próximo, nos outros, Isso. na comunidade, e se a pessoa tem uma crença, ela pode sentir-se transcender em Deus ou em alguma figura divina, não importa, aí vai da pessoa, mas aí é fundamental isso que você está falando, da pessoa se encontrar, se auto, que é aquela coisa do Jung, né? É que eu gosto do Jung, Eu mas enfim, também, gosto muito. então tá bom. Que tem aquela coisa do self, né? Sim, Tem o ego e e tem o o self. self. Então, a gente passa a vida caminhando do ego para o self, né? É, é. Então, quando a gente vai chegar nesse, de maneira plena, né? Pode ser que nós sonhamos, nós eventualmente realizamos, sei lá, o Jung mesmo tinha aquela, morava numa casa que ele ia, parecia um labirinto também, um lugar que ele foi construindo, e como se fosse ele, sei lá, de alguma maneira progredindo para esse self, né? As Uma- mandalas, né, que ele desenhava no Isso, livro vermelho dele, exatamente. E aí, você falando mandala, no eu meio do até já aproveito. labirinto, né? Isso, exatamente. O curioso do nosso labirinto é que a gente anda dentro da mandala. A Ah, gente não só. até contextualizar para as pessoas que a Isso, gente está na, falando, né? A certo. autorrealização, entra aí também a questão da meditação, e vou colocar o que eu me lembro, né? Há 12 Sim, anos, quando o senhor, quando a gente se conheceu, essa meditação caminhando no labirinto. Então, até isso, da onde eu faço, sou praticante de meditação há 15 anos, né? É um dos sim, pilares da minha cura, né? Então, depois eu até posso ótimo, falar a respeito disso. sim, Então, a meditação, ela é para mim sinônimo de saúde, junto com todos isso, essas outras coisas, né, que a gente está falando. sim, E aí a meditação Caminhando no Labirinto, que era um projeto que o senhor tinha e desenvolve pelo jeito até hoje, né? É uma sim, meditação ativa, né? Que muitas sim, pessoas pensam que a meditar é só fechar os olhos e observar e respirar, sim, mas existe essa forma da mindfulness, sim, né? Que é a presença sim, plena no momento isso, presente. Então, explica pra certo, gente, então, o que foram essas observações e aprendizados que certo, você teve com o labirinto? certo. Bom, então, justamente a meditação é um bem-estar que vem por esse caminho cultural. Ah, Então, entre o cultural e o individual, digamos, tem um pouco entre. Tem a psicologia pessoal, mental, mas, ao mesmo tempo, tem um nível de interação com cultural. outras Uma, pessoas. É uma tradição, né? Que, uma tradição, sim. Então, em relação ao labirinto, eu achei muito interessante quando eu conheci, porque a meditação caminhando no labirinto, porque eu vi que era uma forma diferente de meditação, uhum, no sentido de ser alguma coisa com o corpo em movimento e sendo alguma coisa que você olha para o espaço, e tem um outro lado também que você é uma meditação coletiva, uma meditação onde você, porque quando você caminha no labirinto, pode caminhar sozinho também, mas é frequente que haja mais alguém ali. E esse mais alguém ali, a gente, na verdade, acaba percebendo que, de alguma forma, essas pessoas têm algum tipo de interação. uhum, Uma interação que é até do lado positivo, porque, de alguma forma, quando a pessoa está desenvolvendo e se caminhando ali, ela está buscando alguma coisa de melhor. Então, porque eventualmente a gente pode falar, nossa, mas às vezes você tem uma pessoa negativa perto de você, parece que ela tem até uma carga assim negativa, etc. suga minha energia. Exato, mas depende da circunstância. Nessa circunstância do labirinto, parece que esse caminhar, de alguma forma, você caminha dentro e caminha fora. Uhum, Então, você usa o espaço também
esse espaço labiríntico para te ajudar nesse ato de meditação, já que a meditação, e tem até a mindfulness, né? Já que a meditação e esse formato que é mais, hoje em dia, bastante valorizado e difundido do mindfulness, mas, de qualquer forma, são formas, existem várias formas de meditação. As várias formas de meditação, de qualquer maneira, elas procuram conduzir a pessoa a estar mais próxima de si mesma. Desse self, né? Se for usar Exato. essa linguagem, né? É, aprender a silenciar um pouco a mente, porque Sim. a nossa mente fica muito. E, nesse sentido, o labirinto ele facilita um pouco isso, digamos, para nós ocidentais, porque o ocidental ele tem um pouco de dificuldade de silenciar a mente. E de ficar parado, É, né? E exato. Se você falar, sentado, olha, respirando. exato, em pouquinho tempo ele já Já. começa, né? Então, a Quando meditação, sequer se permite, porque muito, eu sou muito agitado e já descarta. exato, já nem quer, exatamente. É, bom, então, a meditação caminhando no labirinto, ela, através até de variados trabalhos, a gente tem desenvolvido isso de certa forma também, mas e observado isso, né? Ela traz algumas coisas interessantes em relação aos resultados para as pessoas. Então, por exemplo, em relação à questão de tomada de decisão, Hum, essa atividade, de alguma forma, ela acaba interferindo também com a tomada de decisão. Uma maneira de tentar entender isso é que um pouco desse andar dentro, andar fora, de alguma maneira você acaba flutuando entre o lado direito e o lado esquerdo do seu hemisfério cerebral. tá. E nesse jogo pode você está procurando ativar áreas que você ativa menos, de tal forma que uma das coisas que pode facilitar é essa tomada de decisão. Então, muitas vezes pode ser que a pessoa estava lá numa dúvida atroz, não resolve, porque ela fica muitas vezes em torno das mesmas coisas, Uhum. até na sua estrutura mental, até inconscientemente. Você fica girando, pensando nos mesmos fatores, achando que até pode modificar. E o que o labirinto ele pode fazer? Ele, de uma outra maneira, joga a pessoa nesses, digamos, nos dois hemisférios cerebrais. Num hemisfério que é mais racional, no outro que é mais artístico. Falamos aí em arte, né? Sim. Mais intuitivo Mais também. intuitivo, isso. É. O lado da intuição é esse lado da arte também, esse lado mais aberto para esse outro lado das coisas. E nesse jogo, essa pessoa pode ser, se essa pessoa vai conseguir fazer isso no mindfulness, não sei, mas assim, no labirinto, acaba havendo essa espécie de movimento entre mente e corpo, para um lado, para o outro, e isso a gente já observou aí em várias situações, em que acaba facilitando tomadas de decisão, por exemplo, né? Uhum. Tem algumas pessoas que referem, não são poucas, referem também melhora do sono, Uhum. sem querer aqui, de nenhuma maneira, estamos querendo dizer que o labirinto vai substituir algum remédio. Uhum. Eventualmente pode até acontecer, que aos poucos vai acontecendo isso, mas nós achamos que sempre cada um deve procurar o seu próprio terapeuta, ou médico, ou psicoterapeuta, quem quer que for, ou Uhum. fisioterapeuta, para ver direito a respeito de como as coisas caminham. Eu mesmo já vi casos de pessoas, aí não necessariamente em relação ao labirinto, mas em relação a coisas do tipo do campo religioso, Uhum. que a pessoa voltou na consulta de retorno e ela até falou, olha, eu reduzi o remédio porque eu melhorei. Mas não é parou o remédio, mas ela reduziu. Eu vi, ela estava bem, tá bom, é um remédio que passível de poder reduzir. Não é alguma coisa tipo inevitável que se você não tomar, você só vai piorar. Sim, sim. Então, mas a gente observa que essa pessoa melhorou
porque ela foi lá, se encontrou religiosamente, seja lá qual for o campo, não interessa aqui o campo. A pessoa se encontrou aí nesse lado. A pessoa se melhorou. Ela se melhorou porque, se você for até para o lado orgânico, o coração está melhor, a, o estresse está menor no É corpo. isso que eu ia falar, o estresse. Então, Que afeta a pressão arterial, né? sim, com E certeza, outras, né? diabetes e tantas outras coisas. O estresse afeta qualquer coisa que a pessoa tiver, vai piorar diante do estresse. Existe um estresse menor que faz parte do nosso desenvolvimento, né? Uhum. Então, a pessoa vai fazer um certo exercício, fica com alguma dor muscular, mas ela está bem, ela está positiva e tal. Então, essa um pouco de dor muscular faz parte do lado de um estresse positivo, né? Positivo. Uhum. Então, certas dores, entre aspas, que você precisa de um esforço, por exemplo, não, eu tenho que estudar muito para uma determinada prova, sei lá, uma coisa. Isso. Aí, quando você passa, você sente aquela satisfação, nossa, ainda bem que eu estudei e tal. Esse estudo pode ter sido um certo grau de estresse, mas suportável. Nós não estamos falando daquilo que seja insuportável. É. Mas dentro daquele jogo, do De processo, crescimento, né? exatamente, de crescer, exatamente. Essa é a palavra, de crescimento, É. exatamente. Então, quando faz parte do crescimento, realmente e isso, o labirinto, por vezes, voltando para o labirinto, ele ajuda a pessoa a se colocar. Então, certas pessoas que têm certas doenças crônicas, as mais variadas, ela pode passar a se ver de outra forma em relação à doença, quando ela faz aquela meditação caminhando no labirinto. Ela talvez ela vai enxergar a doença como uma coisa um pouco menor do que aquilo que às vezes parece uma coisa insuperável, gigantesca, né? Ver a coisa numa determinada dimensão, pelo menos controlável, mais controlável. Então, tem nessa linha, tem vários benefícios esses que a própria meditação tradicional também traz, né? Fala que acalma as ondas cerebrais, né? Então, a meditação, por exemplo, eu que pratico, posso falar coisas que melhorou muito. Primeiro, a ansiedade, né? Então, assim, eu curei, eu tive síndrome do pânico, né? Sim, Então, vamos supor, é um caso assim, né? Já é um adoecimento mais severo, né? sim, Da sim, ansiedade, né? Eu não tenho mais, né? Então, a sim, meditação ajudou nesse controle da ansiedade, não só controle, mas até remissão, né, desse caso sim, crônico, sim, né, sim, que incapacita. O foco no momento presente. Então, porque muito da sim, ansiedade é aquela preocupação do futuro, aquele com excesso de certeza. coisas que Sim, nebulam a sua visão e te tiram da realidade. E aí, quando você vê, você já sim, está fora da realidade, né? Do com certeza. presente, né? Então, Sim, essas coisas, viver realmente o presente e sim, sair um pouco da mente, apenas da isso, mente, e lembrar sim, que eu tenho um corpo, lembrar que eu gosto de brincar. Então, assim, sim, eu como artista, eu sou artista. E na época que eu certo, tive síndrome do pânico, eu tinha abandonado. Eu nem sabia que eu era artista, eu nem me certo, reconhecia como tal. Então aí eu fiz, né, todo esse processo junto com terapia, né, várias certo, terapias e a meditação, essa mudança de estilo de vida e esse se encontrar, se descobrir, certo, né? Então perceber, poxa, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler certo, livros e ir sim, resgatando este propósito, né? Me certo, situando na minha missão. Então, quem eu sou, o que eu quero deixar de pegada para o mundo quando eu me for, o que, que eu queria que as pessoas, né, soubessem, ou que pequena melhora eu posso ter contribuído aí para a certo, humanidade. claro, Então, sim, essas foram remédios, né? Então, é sim, isso que a gente está falando, né? Esses remédios não sim, é somente aquilo ou de um isso, consultório ou de uma farmácia, mas esse é o conceito que o senhor está trazendo, né? exa, Ampliado de saúde. Então, exatamente, quantas fontes de remédio temos naturais, né? exatamente. Então, você deu ótimos exemplos, você mesma é o exemplo, e deu ótimos exemplos, exatamente dessa coisa que o remédio não é só comprimido. E o remédio, às vezes, nem é, também pode ser a psicoterapia, mas às vezes são coisas do dia a dia. Uhum.
que são coisas da nossa natureza cultural, É. nosso bem-estar no sentido amplo do termo. Daí que está a arte-terapia também está aí Também. dentro, a musicoterapia está aí dentro, e tantas outras formas de terapias ou outras. Ou hobbies, né? Eu falo que o hobby é Exato, a sim, brincadeira do adulto, né? Que aí vai do sim, gosto de cada um, né? claro, claro. E a pessoa, isso vai melhorar o resto, vai melhorar, pode ser que seja ondas cerebrais, seja neurotransmissores, seja o coração, seja o intestino, seja o que for, o corpo de um modo geral. Então, é por isso que a gente fala que o ser humano é esse todo, mas ele é mais do que a soma das suas partes, é mais do que os órgãos, é mais também do que mente e corpo. O ser humano ele tem toda essa complexidade. Eu até tenho uma das aulas que eu dou, num curso aí que a gente já deu aí algumas vezes sobre corpo, onde eu falo então que o ser humano tem 5 corpos Tá. e que vão justamente tem esse corpo físico, o corpo mental, porque lá na nossa mente nós temos o nosso corpo montado também. Hum. Porque, por exemplo, a pessoa, como é que é a história do membro fantasma? Uma pessoa que, por seja lá qual o motivo, teve que amputar um membro. Então, por algum tempo, essa pessoa vai continuar sentindo o membro, até passar o tempo e se reestruturar lá na mente dela, no cérebro, como é que é o corpo dela. Isso vai demorar um certo tempo para ela configurar. E isso é o nosso corpo mental Mental. também. Que Então, o pode nosso, ser também a imagem que a gente faz da gente, né? com certeza, com certeza, a imagem que a gente faz da gente em vários sentidos. Então, não é só id, ego, superego, id, ego, superego está lá também, Uhum. mas é essa imagem que até, na verdade, o nosso cérebro, nós, através do tempo, quando a gente vai crescendo, vai tropeçando, a criança, né, começa a aprender a andar, vai configurando lá na mente como é que é o corpo e o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. E você vai tendo essa estruturação. Hum. Então, quando acontece um caso desse tipo, como eu falei, eventualmente alguém que precisa amputar um membro, depois de um certo tempo, ela vai passar a ter noção de, o corpo acaba ali, realmente. Senão, quando ela fecha os olhos, pode parecer que está ali. E assim, tem algumas outras situações um pouco mais complexas de entender sobre as funções cognitivas mesmo, em que, se for de uma maneira súbita, que a pessoa perdeu uma função cognitiva, para as outras pessoas ela vai parecer estranha. Às vezes até pode parecer que está meio maluca, mas não é. É que ela, se ela perder de repente uma determinada cognição, pode ser até a visão, por exemplo, ela vai estar sem noção de que não está enxergando inicialmente. Porque com o passar do tempo é que vai haver essa reconstrução, que você até estava me falando outro dia sobre a neuroplasticidade. Isso que eu queria saber também. Isso, então, a neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro se reconstruir. Essa Então, linda e isso, esperançosa capacidade, né? com certeza, e importantíssima. Porque se você for ver lá por 1930, mais ou menos, foi feito, pelas pesquisas da época, foi dito o seguinte: olha, a célula nervosa não se regenera. Isso. Como ela é a mais nobre, a mais rara e não sei o quê, isso ficou por algumas O matar décadas. neurônios, uma É, coisa assim, exatamente. né? É como se for. Tudo bem, se você matar muitos mesmo, aí complica, porque qual vai sobrar para fazer alguma coisa? Uhum. Mas, se forem alguns, não, existe a possibilidade de restaurar essa função. E isso vem mais de algumas décadas para cá, na verdade, já faz o começo das pesquisas de neuroplasticidade, já faz em torno de uns 50 anos. Mas o começo das pesquisas, até a coisa ir entendendo por quê, é que essa coisa de mudança de paradigma. É, Cada vez que você vai mudar um paradigma em ciência, um novo paradigma é difícil de você aceitar. é. Então, Ele esse indivíduo, demora para consolidar, para ser aceito, isso, né? com certeza, porque a cabeça está pensando do jeito antigo. É. Nós somos assim, a nossa mente
A gente é assim também, quando a gente, principalmente a parte mais racional, de estudo, etc. Você vem com um novo estudo, uma nova coisa, é difícil de isso cair, de cair a ficha, digamos assim. Mas, até se for uma coisa que tem uma certa solidez, se não for uma coisa passageira, né, aquilo aos poucos vai entrando e você vai passando a entender e tal, e assim vai indo. Mas, então, em relação à neuroplasticidade, o que aconteceu desde essa época, quando esse primeiro indivíduo e depois outros foram seguindo e fazendo esses estudos, aí foi cada vez mais se dando valor a alguma coisa que um ou outro lá atrás é que pensava, mas achava que era um pensamento meio esquisito, meio fora. Não, não deve ser isso. Mas aí porque foi se entendendo que o sistema nervoso ele funciona ciberneticamente. Que é isso? Então eles achavam que era um funcionamento mecânico. O que é funcionamento mecânico? É como um relógio de dar corda. Porque antigamente as máquinas que nós conhecíamos era tudo mecânico, era de dar corda, era o motor, a explosão, pum, pum, tal, aquela coisa, o carro. Mas, o cibernético é computador, né? Informática, informatizado. Na medida em que foi se descobrindo os mecanismos não analógicos, né? Porque o analógico é aquela coisa que é bem o quadradinho, que serve para muitas coisas, tudo bem. Mas isso que funciona como informática ou como computador, foi-se aos poucos se entendendo cada vez mais o cérebro como alguma coisa que é um super, quer dizer, não dá para você chegar, não tem inteligência artificial que substitua o cérebro humano. Não sei se algum dia vai ter, né? É difícil imaginar. E aí que entra até, na verdade, a inteligência artificial, que é uma outra coisa polêmica, que eu sou daqueles que sempre diz o seguinte: você sempre precisa de um profissional, de um ser humano para lidar com a inteligência artificial. Você não pode chegar e entregar tudo para ela. Então, ela substituir o profissional, médico, psicólogo ou o que quer que seja, ela pode ajudar muito, mas ela não substitui. Bom, mas enfim, mas voltando para a neuroplasticidade. Então, na medida em que eles foram dando valor para essas substituições de circuitos, então é assim, porque quando você pensa mecanicamente, você vai pensar no relógio que quebrou, você vai ter que consertar mecanicamente, trocar uma peça. Quando você pensa assim, de circuito, aí você pensa, bom, esse circuito parou de funcionar, mas eu posso ter um circuito substituto. Esse neurônio ele está ligado com outros tantos, ele não tem uma ligação só. Como antigamente se pensa, bom, é uma coisa com a outra, só. Não, cada um está ligado com centenas, milhares de outros. De tal forma que se você trabalhar, aí entra, por exemplo, o valor da fisioterapia na sequela de AVC. Né? O indivíduo teve um AVC, está com uma paralisia de um membro ou de 2 membros. Aí, quando ele vai fazer fisioterapia, aos poucos ele vai trabalhando aquilo e vai havendo uma certa substituição de circuitos por estímulos outros. A não ser que tenha sido uma coisa muito exagerada, muito acentuada, que aí fica mais difícil. Aí que entra aquilo que falam também de reserva cognitiva. A reserva cognitiva ela começa a ser construída na infância. E diz respeito a estudar, a ler, a fazer alguma coisa artística, a falar alguma outra língua, fazer alguma coisa assim. Você vai construindo uma reserva cognitiva, essa pessoa vai ser mais difícil de ter demência uma idade mais para frente. Que é trabalhar, pôr o cérebro para trabalhar, vamos supor assim, Isso. Aprender coisas novas. Isso, né? Exatamente. Exercitar a mente, exercitar o cérebro. Exercitar a mente. Se você exercitar a mente do lado artístico, por exemplo, com música, ou com pintura, ou com escultura, você vai estar ativando o hemisfério cerebral, que é o direito, que é o intuitivo, que é com o lado esquerdo do corpo. Né? O hemisfério esquerdo, que mais frequentemente é o racional, por isso que a maioria de nós é destro, então você vai fazer. Então, a pessoa que é canhota e vive no mundo de destros, ela já tem mais desenvolvido os dois lados. Né?
O japonês, que é educado em língua japonesa, nas duas maneiras de língua japonesa, na maneira simbólica, que é igual à nossa, e na maneira de ideograma, que aí usa o hemisfério artístico, se esse indivíduo ele tiver um AVC de um lado, vai ser mais difícil ele ter aquela afasia, perder a fala, porque o outro lado está substituindo o trabalho com a linguagem. Então, assim também, uma pessoa que é músico, digamos que ele é mais fácil de se recuperar. Quando ele vai fazer fono, aí pode ser que ele vá fazer fonoterapia com alguma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, para recuperar a linguagem. Ele perdeu um pouco da linguagem. Então, se ele já tiver alguma coisa musical, vai ser mais fácil ele recuperar isso. Então, eu tinha um paciente, por exemplo, que ele, quando ele teve o AVC dele, só restou para ele a palavra opa. Era opa. Ele era até engenheiro de formação. Então, bem racional, digamos, né? Sim. Então, tudo ele falava opa, 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 mas ele fazia com gesto. Opa, 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 tal. Aí a terapia dele de fono, que ele começou a fazer, foi com música. Então, quando ele queria falar as coisas, ele começou, depois foi melhorando, mas ele começou a cantar. Olha. Então, a filha dele chamava Mariana, ele começou a cantar aquela música que já é meio, já tem décadas, né? Não, perdão, Luciana. Eu estou falando Mariana porque você é a Mariana. É a Luciana, Luciana. Luciana. Então ele cantava a música Luciana para falar o nome da. Aí ele cantava para a gente e saía, não era só opa. Ele falava assim, escrevia, sei lá, dava a entender que era a filha dele. Aí ele começava a cantar Luciana. Aí saía falar, ele falando Luciana, né? E aí, aos poucos, ele foi falando outras coisas, começou com a música. Então, de alguma maneira, puxou para a cabeça dele a música, e aí vem a história da neuroplasticidade, de reconstruir circuitos por outros meios. O interessante é que essa reconstrução não necessariamente é porque você sabe direitinho qual é o neurotransmissor que está envolvido, ou necessariamente que você vai pensar, eu vou dar um choque aqui, uma coisa ali, uma coisa. Não. É através do estímulo da fono, por exemplo, do canto, de cantar, um instrumento musical. Então, é uma coisa surpreendente. E essa regeneração cerebral, ela pode acontecer num sentido de uma melhora de diversas doenças. Diversas. Males pode haver essa. A gente pensando se a pessoa buscar esse tratamento, então, amplo, Sim. né? Sim. Que é tratamento não só de consultório, mas isso que a gente vem falando, esse Isso. bem-estar em várias áreas da Isso. vida dela, ela Exato. pode, então, regenerar o cérebro. Com certeza, com certeza. O quantos por cento que vai regenerar, a gente não sabe, mas pode certamente regenerar. Então, por isso que a gente fala que é importante para o paciente a interação social também. As doenças que mais difícil de você regenerar são as neurodegenerativas depois que elas já estão avançadas. Tipo Alzheimer. Exatamente. Quando a pessoa já descobre estar com Alzheimer, é mais difícil dela regredir. De regenerar, né? De regenerar, exatamente. Exato. Porque quando ela já está com manifestação, aquilo já vem caminhando há mais tempo, para ela já apresentar manifestação. Se ela tiver reserva cognitiva, isso eventualmente pode até ajudar. Se ela fazia alguma coisa manual, né, tricô, ou fazia, ou qualquer coisa que seja, alguma coisa artística que seja, né? Eu conhecia um ortopedista que ele tinha uma visão um pouco mais além assim das coisas. Ele dava para os pacientes dele, para eles restaurarem a capacidade manual, de manusearem, de fazer bonequinho de massa, de argila, de coisas. Então, eles ficavam manuseando. Então, isso ele está pensando numa coisa mais localizada, mas isso tem a ver também com o cérebro, né? Ele está pensando em algum músculo que está lesado, alguma coisa assim.
Mas, então, a pessoa com Alzheimer, alguma coisa do tipo, que se ela tiver alguma coisa desse tipo, que ela já chegou a fazer antes, isso pode ajudar, se ela retomar. Mas, assim, é mais difícil porque, em geral, as doenças neurodegenerativas, quando a pessoa descobre que está com a doença, muitas vezes isso já tá num certo ponto, né? Uhum. Não é que seja impossível. Se nós formos pensar nas demências de um modo geral, bem geralzão, demência, não é em si, demência, um terço, digamos que vai progredir, um terço pode estacionar e um terço pode melhorar. Então, e tem alguns chamam até essa demência de pseudodemência, Hum. que pode melhorar, porque assim, às vezes a pessoa pensa que é alguma coisa, pode pensar que é Alzheimer, mas pode ser alguma outra coisa. É. Pode ser um hipotireoidismo, por exemplo. O hipotireoidismo vai deixando a pessoa cada vez mais com a capacidade, as funções cognitivas cada vez piores, Uhum. porque tem pouco hormônio da tireoide e tal. Olha. Mas se ela descobrir que é disso que se trata, Ela vai então na causa, né? isso. Por isso nós estamos, por isso temos a demência no sentido amplo Uhum. do termo, né? Porque você não tem só, é que Alzheimer é muito falado hoje em dia. É. As pessoas sobrevivem mais, hoje em dia tem mais Alzheimer do que antigamente. Mas você tem outras causas de demência, como o próprio AVC, AVCs de repetição, né? Uhum. Se tiver vários AVCs, vários derrames. Mas todas elas, digamos, no sentido amplo do termo, de alguma maneira podem se beneficiar dessa terapia extra, digamos assim, Uhum. dessa coisa integrativa, Sim. dessa coisa. Até para a gente concluir aqui, doutor Afonso, deixar né, uma reflexão aí para o pessoal, vou fazer uma pergunta para o senhor. Que área Sim. da evolução da medicina, da ciência, o senhor mais aposta, né, em termos de que vai trazer uma grande mudança para a nossa saúde, né, para a saúde da humanidade como um todo? Existe uma área em que o senhor aposta ou continua sendo essa coisa de perceber, né? Porque às vezes a gente pensa em avanços, tecnologia, ou será que ainda vai por este campo deste ser humano como um todo, buscando o estilo de vida, né? Uma medicina preventiva, né? O cuidado da saúde, não só da doença. Então, que área que o senhor É, apostaria aí para os é próximos uma, anos? é uma pergunta difícil, Uhum, e como você mesma falou, a tecnologia ela vai avançando. uhum, Agora, o que a gente observa é que, na medida em que a tecnologia começou a avançar muito também a preocupação com humanização em medicina, é, porque as pessoas, o negócio começou a ficar muito tecnológico, esquecendo do outro lado das pessoas. hum, Então, talvez seja uma coisa de dois lados, talvez sejam dois braços que vão caminhar junto. Ao mesmo tempo que a tecnologia vai trazendo coisas aí incríveis, a gente vê que do outro lado tem esse lado humano, onde entra esse lado integral, esse lado dessa medicina integral, como eu já cheguei a falar até outro dia, por exemplo, da medicina narrativa, uhum, que é um lado que valoriza também leituras e linguagem para o bem-estar da pessoa, né? Principalmente hoje em dia a gente fica muito com celular, com computador, com não sei o que, a gente tem lido hum, menos literatura. E, na verdade, é bom ler literatura, romance, ou poesia, ou coisa assim. Lógico, tem que ler as coisas técnicas que todo mundo tem que ler, né? Mas não precisa ser só. verdade. Então, mas enfim, então esse outro lado, então dá a impressão que é uma coisa que está caminhando em paralelo, Uhum. porque a tecnologia tem coisas fantásticas, é até difícil de, não temos Prever, como né? negar, sim, são coisas assim muito, mas assim você vai de um lado, é interessante que você tem esses dois braços, É. você tem esses dois braços, né? E aqui e a preventiva, o lado da medicina preventiva fica mais ou menos no meio, né? Porque é você evitar precisar desse recurso Uhum. tecnológico, então cada vez mais você vai aprendendo como faz para evitar precisar desse recurso e você acaba lançando mão desse outro lado humano, desses recursos humanos mais variados, né?
né, que estão disponíveis aí, não necessariamente só para o profissional da saúde, no Exa ambiente do profissional da saúde, né? exatamente, Que seria, exatamente. né, essa orientação dos médicos, talvez nessa aos pacientes, dessa busca desse olhar amplo, porque sabemos que a medicina ainda é meio, em Sim, algumas áreas, alguns profissionais, né, são sim, ainda um pouco resistentes a esse ser sim. integral, né? Ou estou Nós, enganada? Já... não, não, você tem toda a razão. Você tem razão. É mais difícil, realmente, não são todos os profissionais que aceitam esse lado integral. Em parte, eles têm uma parte de razão quando eles viram coisas um tanto ruins, né, acontecer. Então, uma pessoa que estava tomando, só coisa que volta e meia, estava tomando remédio para AIDS, por exemplo, estava melhorando, aí disse que não precisava tomar mais porque teve alguma coisa excepcional, e na verdade essa pessoa começou a afundar, a piorar, na verdade essa pessoa estava precisando daquilo mesmo, Daquele aquilo, remédio daquele mesmo. remédio, né? Sim. Então, quando tem coisas assim um pouco fora, isso acaba sendo até desfavorável ao lado da medicina integral, É. porque acaba sendo um exemplo ruim para Sim. aquele pessoal, tá vendo como é que é o negócio? É os Você vai... charlatões, né, que existem também. Exatamente, exatamente. Então, aí é claro, há que se ter cuidado, aí a pessoa vai, ainda mais hoje em dia existe tanta maneira de buscar se informar É. e conferir, ver se é melhor mesmo, se não é, né? E eu acho que uma boa, da minha experiência, tomar cuidado com qualquer promessa muito milagrosa, né? E Exatamente, rápida e exatamente. a única que você precisa, porque eu É, é, percebo que o meu processo foi um processo. Eu tô falando de 15 anos, desde que eu tive a minha primeira crise de pânico para certo, hoje como eu tô. Então assim, o certo, que exatamente, né? E com certeza certo, eu posso falar rápido ou uma coisa só, eu não poderia elencar, mas sim certo, esse conjunto e certo, gradativo, né? certo, exato, exatamente. Eu acho que é uma das maneiras, é justamente da pessoa ter uma certa É, desconfiança, vigilância, uma certa, ver assim, quer dizer, ver que tudo precisa de ser, essa ideia de processo, ela é geral, ela está em tudo, né? uhum. Para uns pode ser um pouco menos tempo, para outros mais, tem essas variações, mas sempre tem um processo todo em desenvolvimento, né? É isso. Doutor Afonso, muito obrigada. Papo muito rico. A gente poderia falar aqui por várias horas, mas então que a gente marque um próximo Claro. episódio, né? Que não Ah, demore perfeito. Tá tantos anos. certo. E que a gente vá Certo. fazendo essa interface de Tá trazer ótimo. essas recomendações e Sim, sérias, né? E ao mesmo tempo certo. com esperança aí para o pessoal assumir as rédeas, né? Se cuidar, né? Isso, com certeza. Se Cuidar da cuida, saúde. exatamente. Exatamente, é isso. Tá, muito obrigado a você pela oportunidade E e sucesso para nós, para os seus isso. projetos, para os pacientes, para nós como um todo. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigada, doutora. Até mais, viu? Nada, até mais. Tchau, tchau.